Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, destinado, claro, a imortalizar grandes enredos de vidas marcantes e edificantes da nossa cidade e região. E hoje tem a honra de eternizar a história de vida de uma magnífica mulher. E antes de eu poder apresentar quem é ela, eu preciso falar que no último dia 11 de julho, eu casei com o amor da minha vida. E hoje, justamente no episódio em que marca a retomada do Histórias e Memórias, neste ano de 2026, terei a grande honra de eternizar a história de vida do amor da vida de inúmeras pessoas. Seja na família, seja no casamento e seja também, claro, nas amizades. Falo da excelentíssima advogada doutora Fernanda Neiva, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Fernanda, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável poder receber alguém do seu gabarito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Doutora, para começar nosso bate-papo, nós sabemos que a pandemia foi algo marcante para a nossa história de vida. Não só para a minha, para a sua e para inúmeras pessoas. E ela deixou um marco na nossa vida como um todo, em várias situações. E é louco pensar que há 6 anos, uma hora dessa, julho de 2020, o mundo estava de cabeça para baixo. Pessoas morrendo do nada. Inúmeras limitações em relação àquilo que a gente podia fazer em relação à nossa liberdade de ir e vir. E passou a pandemia, e durante a pandemia, eu lembro que passou a se dar muito mais atenção aos cuidados com a saúde mental. Algo que não acontecia pré-2020. Veio a pandemia e meio que alertou toda a sociedade mundial sobre o quão importante é cuidarmos da nossa saúde mental. Feito esse preâmbulo, como está a doutora Fernanda Neiva mentalmente falando em pleno 2026? A doutora Fernanda, primeiro que não vamos parar com esse doutora, Eu né? acho muito chique chamar alguém de doutora por isso. Pode me chamar de Fernanda. Tô até suando perto dela, tá vendo? Bom, enfim, hoje eu me sinto melhor, até porque muitas coisas da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, pré-pandemia, Sim, me tornaram o que eu sou hoje. E eu posso dizer assim que mentalmente hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes da pandemia. E quando veio a pandemia, eu estava passando por momentos muito difíceis. sim. Inclusive, foi na pandemia que eu me preparei para a OAB. E então pensa que cabeça que as pessoas estavam na pandemia. E a minha, estudando. Né? Eu já tinha 10 anos, quase 10 anos de formada, eu estava tentando a primeira vez a OAB. E foi durante a pandemia que eu falei assim, esse é um momento que eu vou ter que estudar, porque as pessoas estavam presas dentro de casa. Exato. Então, foi durante a pandemia que eu me fortaleci, sabe? Me aproximei mais de Deus também. E hoje eu estou muito melhor, porque antes da pandemia, inclusive, eu estava pior. Durante a pandemia, eu passei por um processo pessoal, né, que me fortaleceu. E graças a Deus, depois de 10 anos de formada, que eu tentei uma única vez, estudando durante todo o período da pandemia, porque veio o lockdown, né? Sim, Eles sim. marcavam prova, adiava. E aí, toda vez que marcava e adiava a prova, eu pensava, isso é Deus me dando mais um tempinho para eu poder estudar. E eu passei num dos exames que dizem, né, o exame 32, foi um dos mais difíceis, até porque atípico, foi o primeiro exame da OAB numa pandemia, Sim. né, as pessoas de máscara, e assim, a saúde mental de todo mundo naquela época estava fragilizada, né, e eu só pensava assim, esse é o meu momento, e eu vou, e hoje eu estou aqui. Então, mediante a tudo que você acabou de falar, eu, te conhecendo hoje, pessoalmente, e sabendo um pouquinho da sua vida, como você acabou de discorrer agorinha, posso afirmar, e fique à vontade para discordar ou não, que a pandemia foi algo, e aí não o que a pandemia gerou na vida de milhares de pessoas e milhares de famílias, mas a pandemia e tudo que ela gerou na sua história de vida
ela foi necessária para a Fernanda Neiva? É uma pergunta difícil de responder, mas assim, na pandemia eu me encontrei, né? Foi durante a pandemia que eu me encontrei e você pensa, 10 anos já quase de formada. Sim. E falar comigo assim, tenta fazer a OAB, era me chamar para a briga. Eu queria tudo menos ser advogada. Eu tentei concursos, tentei várias outras coisas que deram certas, Sim. né? Mas a penúltima, antes de ser advogada, eu tinha a minha loja. Eu quis fechar a loja, eu já estava cansada porque eu trabalhava sozinha. E aí eu falei, não, eu vou voltar para o direito. Isso antes da pandemia. Eu fechei a minha loja, Deus sabe de todas as coisas. Sim, claro. E aí eu fechei, foi no que eu fechei a minha loja pouco tempo depois que o Covid-19, né? Foi no ano de 2019, se eu não me engano, que eu fechei. Eu sei que foi pouco tempo depois, veio a pandemia, veio o interesse para os estudos, eu estava ainda um pouco perdida. E eu falei, no final de 2019, 2020 vai ser um ano diferente. Eu tinha dentro de mim, 2020 vai ser um ano diferente. Eu fiz vários projetos de vida. Em março, bem no começo, acho que foi em março, né? Sim. A pandemia. Veio a pandemia e muita coisa mudou. Então, muita coisa que eu queria ter colocado em prática, não deu. Naquele ano, eu estava estudando para 2 editais, né? Da OAB e um outro concurso que eu não passei. E eu fiquei muito mal de não ter passado nesse concurso, mas hoje eu vejo que a melhor coisa que aconteceu foi eu não ter passado. E sim, a pandemia me fez eu me reencontrar e principalmente fortalecer a minha fé. Então, assim, olhando só o meu pessoal mesmo, muito subjetivo, a pandemia, ela me trouxe essa questão de me reencontrar. Entendeu? Eu sei que ela foi muito cruel com o mundo inteiro. Claro. Né? Muitas pessoas, infelizmente, perderam suas vidas, tiveram também sua saúde afetada, né? Porque as pessoas ficaram com algumas sequelas. Mas nem o Covid eu peguei. Se você acreditar em mim, eu tive contato com várias pessoas. Bem no início, ainda não existia vacina. Eu tive contato, e todas as vezes que eu tive contato com quem estava com Covid, eu fazia o exame. Eu ficava com muito medo de ter, porque a gente não sabia e não existia vacina. Então, sempre dava negativo. Então, eu não tive o Covid, a não ser que eu tive e deu negativo. Foi um falso negativo, entendeu? Se eu for olhar só os exames que eu fiz negativo, pode ser que eu tive, né? Não tive sintoma. E nem isso eu não tive o Covid, graças a Deus. E graças a Deus veio a vacina, né? Hoje nós estamos aqui. Naquela época eu imaginava que o mundo ia acabar. Quem não, né? Realmente. Eu falei assim, se o mundo for acabar, eu vou me acabar de estudar. Exato. E deu certo em relação à questão dos estudos, e o mundo não acabou. Graças a Deus, que Ele que é todo poderoso e sabe de todas as coisas, como você bem disse. Como era a Fernanda Neiva nos tempos de Colégio Imaculada? A Fernanda Neiva, ela era a Fernanda Neiva, né? O pessoal da escola me chamava de Neiva. Neiva. Bom, no Colégio Imaculada eu tive ali a minha infância toda, a minha adolescência. Depois eu saí e fui para outro, né? Sim. Que me marcou mais o outro colégio. Qual? Né? O presbiteriano. Sim. Até engraçado, né? Que antes no Imaculada achava que quem estudava no presbítero, escola de pessoa evangélica, e lá eu me dei melhor, assim, me identifiquei melhor, sabe? Graças a Deus, eu tive ali uma boa base de estudo, amizades que eu carrego até hoje. No Colégio Imaculada também tenho muitos amigos que eu carrego até hoje, professores que eu tenho muito carinho, todos. E a Fernanda no Colégio Imaculada era a Neiva, né? Conhecida como a Neiva. Tanto que se eu te perguntar a Fernanda da escola, eles vão perguntar, qual Fernanda? A Neiva? Todo mundo vai saber quem é. E é muito gostoso falar do Colégio Imaculada, porque eu também sou suspeito, porque estudei lá durante 7 anos e sei da grandeza e magnitude do Imaculada nas nossas vidas e de quem passou por lá, obviamente. E pensando não só no Colégio Imaculada e sendo justo com todas as outras escolas do mundo,
Nós sabemos, doutora, que... e repito, né? Eu te chamo de doutora por questão de respeito, obviamente. Sei que você não gosta, mas é só por questão de analítica mesmo. O tempo de escola ele é muito nostálgico das nossas vidas. Porque se a gente para pra pensar, é um ponto pacífico afirmar que o tempo de escola ele é um período que não volta mais da nossa história de vida. Não tem como você viver aquilo que você viveu na escola e fora da escola, durante o período dentro da escola, com 40, 50, 60 anos, ou com 30, 32, 34, 35. Então, por si só, é engraçado ver os pais falando hoje com os filhos, aproveita o tempo de escola. É algo único, não vai voltar mais. E de fato é assim. E o período escolar ele é muito marcante pelo fato de que é ali que acabamos tendo ali a nossa base para a nossa vida. Uhum. Além de outras inúmeras situações. Feito esse pequeno preâmbulo, quando você passa em frente ao Colégio Imaculada ou ao Colégio Presbiteriano, sendo justo, qual é a grande lembrança que você tem? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente à Imaculada, daqui a pouco, quando você sair daqui, ou ao Presibé, famoso Presibé, virar na sua cabeça na hora. Passou em frente à escola, você pode estar chorando por algum problema, feliz demais por alguma outra situação. Passou em frente a uma dessas duas escolas, veio uma lembrança marcante. Bom, eu tenho da minha infância, que eu estudei lá naquele jardim da infância, né? Aquelas casinhas, isso. Lembro demais. Com as rampas. Então, isso, passar ali me remete a isso, mais do que na adolescência. Sim. Tenho boas lembranças ali das rampas, das casinhas, da lanchonete. Sim. Da tia Zélia, que ela foi minha professora, depois ela foi professora da minha menina. E tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Você foi aluno da Sim, tia Zélia? Claro. Então, só botar meu telefone no silencioso aqui, desculpa. A tia Zélia, maravilhosa, quando eu passo ali eu lembro dela, lembro das irmãs. Sim. Né? Tenho muito carinho de lembrar disso. De novinha, ficar assim, sem entender porque que elas usavam aquelas Sim. coisinhas, né? E no Presbé também me marcou muito. Enquanto Imaculada me marcou mais a minha infância e pré-adolescência, o Presbé marcou mais a minha adolescência, sabe? E eu era rebelde, sabe? Tô indo pra escola evangélica, apesar de ter crescido na igreja evangélica. Sim. Mas eu achava que uma escola igual Imaculada, uma escola católica, a gente ia ter mais liberdade, né? Sim. E não tem nada a ver, né? Eu era ignorante, adolescente, não sabia nada da vida. E eu fui contrariada. Minha mãe me matriculou lá, quando ela me contou, eu fiquei triste. Mas foi a melhor coisa que a minha mãe fez. Legal. Porque ali eu fiz muitas amizades, eu tive uma boa base também de ensino, sabe? E foi muito bom para mim. Foi essencial. E o Imaculada, eu fui mãe e depois eu coloquei minha filha e ela estudou lá até formar. Que legal. O Imaculada, Presbiteriano, o Genoma agora, que é mais recente, o Colégio Bituruna, idem. São escolas únicas, né, para a história de Governador Valadares. Qual é o professor ou professora da história da vida da Fernanda Neiva escolar, enquanto estudante de escola, que você jamais esquecerá? Professora Rosilene, de matemática, no Presbiteriano. E olha que você é de humanas agora, né? Não, eu nunca fui... Eu sou péssima em matemática. Sim. Meu marido morre de rir. Mas é a professora Rosilene, porque além dela perceber a minha dificuldade, ela não me deixava para trás, entendeu? Ela tentava me ajudar de todas as formas. Claro, de uma forma muito ética, né? Sim, claro. Conversava com a minha mãe, falou com a minha mãe, coloca ela na aula particular, minha mãe me colocou. E ela, assim, ela estava sempre ali me acompanhando. E eu já tirei uma nota muito ruim com ela, sabe? E apesar disso, eu não tenho raiva dela. Eu tenho muito carinho. E a matéria dela foi muito difícil, tá? Na 8ª e o 1º ano, acho que ela me deu aula, foi difícil. Mas eu tenho um carinho porque eu percebi, assim, que ela via a minha dificuldade. Sim. E ela me ajudava. Somos dois em relação à questão de penúrias na matemática, química, física. Meu Deus do céu. Realmente comungo e advogo a favor daquilo que você falou em relação à dificuldade, principalmente de matemática. E aqui, no Imaculada, é a Mayra.
Exatamente. É outra também que eu tenho muito carinho e também é da matemática. E ela é outra que ela percebia a minha dificuldade e ela ia me ajudava, sabe? Ela conversava com a minha família. Isso também eu gosto muito no Colégio Imaculada, que eles percebem a dificuldade da criança Sim. e comunica. Eu fui ver isso, eu falei assim, nossa, quando eu for mãe, eu vou ser uma mãe super legal. Eu não vou chamar a atenção do meu filho. Mas foi o contrário. Quando eu fui mãe no Colégio Imaculada, eu percebi assim, o que eles estão fazendo não é sendo chato. Sim. Eles estão me chamando para eu ajudar, Claro. né? E assim, é muito importante que a escola esteja muito em contato com o aluno para poder ajudar desde o início, entendeu? Porque se esperar, se atropelar jogando só matéria, você vai acumular e a criança não vai aprender. Você que escolheu o direito para sua vida ou o direito que te escolheu? O direito me escolheu. Eu não queria fazer direito. Esse é um ponto até bem sensível, né, da minha vida. Porque eu queria ter feito uma outra coisa, totalmente diferente. Eu queria ter feito turismo. Porque, na minha cabeça de jovem, eu achava que quem é formado em turismo vive viajando, tem mais facilidade de aprender outros idiomas, obviamente vai conhecer culturas, culinárias, pessoas diferentes, estrangeiras. E eu achava que era só esse conto de fadas, né? E a minha mãe, ela não se agradava muito. Não que ela condene essa profissão, mas ela achava que não ia ser, que eu não ia me encontrar. Não era bem isso, o turismo. Porque todas as profissões têm os seus percalços. Exatamente. Né? E por ela ser da área, ela acreditava que ela poderia me ajudar. E eu não queria de jeito nenhum. Ela tentava me convencer e eu não quero. Até que ela falou, não, então vamos fazer assim, você faça, se não gostar, depois você vê o que é que você vai fazer. Se vai ser turismo mesmo. E eu lembro que até, eu não sei se ela e a minha irmã vão lembrar, ela até conversou com a minha irmã. Ela falou, olha, que a minha irmã estava me dando apoio. Ela falou, olha, se ela for para estudar fora, você está estudando fora, você vai ficar prejudicada também, porque eu não vou dar conta, né, de bancar 2 faculdades, 2 pessoas morando fora. Então, uma ou vai ter que esperar a outra formar, ou você vai ter que interromper o seu. Aí, eu aceitei, tá bom, vou fazer. Entrei para a faculdade, fiz o vestibular. Eu lembro que entrou eu e meu irmão mais velho. E aí, no terceiro período, eu fiquei grávida. Aí eu falei, bom, então meus planos de fazer turismo, de talvez morar fora para fazer outra faculdade, foi-se embora. Porque eu não vou, grávida, morar fora, né? E eu namorava, já tinha 4 anos que eu namorava e acabou que aconteceu de eu ter ficado grávida. No terceiro período eu levei adiante. E aí, quando a minha filha nasceu, a minha mãe falou, olha, eu acho melhor você trancar 6 meses, um período, para você cuidar do bebê. E aí eu falei, não, eu quero tocar. A minha mãe, não, você não precisa disso, você pode contar com a minha ajuda. Aí eu, tá bom. Resolvi trancar um período para cuidar do neném. Então, quando o neném tinha 6 meses, que hoje já está com 19, eu voltei para a faculdade e terminei, formei em 2010, né? Era para ter formado no meio de 2010, acabou que eu formei no final de 2010. E fiz estágio. Eu sei que eu fui começar a gostar do direito, já estava assim no 6º, no 7º, que até então eu não gostava, não. Eu já estava quase formando. Sim. Mas eu já sabia que eu ia formar e que eu não ia querer ser advogada. Então, eu gostei muito da área do direito público e eu queria fazer concursos públicos. Formei, fiz alguns, não dei sorte. Na verdade, não é sorte, né? Não me preparei adequadamente.
não escolhia direito também, e também que o estilo de vida que eu tinha na época, o ritmo de vida que eu tinha, não dava para eu me preparar, porque eu era muito nova, eu era mãe nova, formei nova também, com 22 anos. E aí, aquela pressa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou muito imediatista. Naquela época, jovem ainda, achava mais ainda que eu era obrigada a ter resultado imediato. Então, eu peguei e fui fazer maquiagem. Comecei a trabalhar com maquiagem, dei cursos, comecei a fazer um dinheirinho assim. Sim. Passou um tempinho, eu sempre gostei de roupa, né? Falei assim, eu vou pegar essa graninha aqui, e complementei com um pouquinho que minha mãe me emprestou e fui para São Paulo comprar roupa. E comecei a vender roupa, né? Dentro da minha casa, famoso sacoleira. Fui fazendo a minha clientelinha, deu tudo certo. Depois eu montei uma lojinha num shoppingzinho aqui, popular. Depois eu tive a minha loja, né? Que aí depois, em 2019, eu já estava cansada, porque eu também teimei muito. Eu achava que eu era obrigada a ser sozinha. E aí eu desgostei, E aí eu desgostei de mexer com roupa. Na verdade, era o quê? Deus me chamando Exato. para a minha vocação. E até os meus 32 anos eu fiquei resistindo à minha vocação. Eu achava que, não, eu não quero direito, eu não quero ser advogada. Nem conhecia, nem tinha me dado a oportunidade de ter experiência de ser advogada. E eu já me reprovava. Eu pensava assim, se eu não passei em nenhum concurso, eu não vou passar também para a OAB. Nem eu mesma acreditava em mim. E fora que eu acredito muito que se a gente não tem de verdade um interesse, a gente não vai alcançar. Então, quando eu me vi obrigada e eu falei, e determinada, eu vou passar na OAB, veio até uma pandemia para tentar me desanimar. E eu sou assim, na hora que eu decido uma coisa, meu filho... Determinada. Sou determinada. Eu falei assim, agora eu quero. E agora eu quero, e justamente também porque alguém falou comigo assim, você não consegue. Aí eu falei, me encorajou mais ainda. Depois de 10 anos formada, você acha que você vai conseguir? Até que o mais difícil você fez, né? E as palavras dessa pessoa me fez pensar muito e me refletir muito, porque olha o que ela falou. Não, você já fez o mais difícil, que é formar. Tem muita gente que não tem condição, que quer formar e faz um dinheirinho, volta para a faculdade, tranca porque o dinheiro acabou. Isso é o mais difícil, você já fez. Aí eu falei, você sabe que essa pessoa tem razão? E aquilo me estimulou mais ainda, me deu gás mais ainda, sabe, para poder estudar. E aí passou, foi final de 2019, eu lembro que eu ia fazer o próximo exame, o 31, e aí, acho que foi o primeiro de 2020, eu não me lembro direito, posso estar enganada, né, com os números. Mas aí eu fiz a inscrição e não paguei o boleto. E quando eu me toquei que eu não paguei, que eu perdi o prazo, eu fiquei arrasada. Eu falei, não, mas o bom da OAB é que tem 2, 3 vezes no ano, eu posso fazer, né? Sim. E eu falei, eu vou fazer o próximo. E aí o próximo só foi acontecer em junho de 2021. Então eu fiquei final de 2019 até o meio de 2021 me preparando, assim, e teve várias atualizações, tiveram várias atualizações do tempo que eu me formei até eu fazer o AB, que foi o exame 32, e foi muito difícil, foi um exame muito difícil, não só as questões, né, que foram difíceis demais, mas a prova em si foi difícil, porque a gente estava num contexto triste. Claro. Né, ansioso e incerto. A gente ainda estava, se eu não me engano, acho que eu tinha tomado a primeira dose, a gente estava ainda, né, nas primeiras doses Sim. da vacina, e existia muita conversa contra a vacina, né? E graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu olho para trás e eu tenho muito orgulho de ter passado. Na época estava sendo muito Sim. difícil, né? E ter visto assim, eu
ter sobrevivido foi maravilhoso. O que é ser advogada para você? Defender os direitos das pessoas. Proteger os direitos das pessoas. E pensando naquilo que você faz com muita maestria, e é interessante pegar a sua história com o direito e, sobretudo, com a advocacia, porque, como você mesmo já deixou claro, você não queria, não era algo que você pensava, nem o direito, muito menos a advocacia. Mas Deus te chamou para essa área, e eu penso que todo chamamento dele é com um propósito. Que, às vezes, no momento em que a gente se insere nesse nicho profissional, ou em qualquer seara na nossa vida, seja pessoal ou principalmente profissional, como eu disse, às vezes no início a gente não enxerga esse propósito. E aí algumas coisas vão acontecendo que a gente vai percebendo o porquê que Deus nos colocou ali com aquele propósito em determinada área, em determinada situação. Qual é o seu grande propósito dentro da advocacia? O meu grande propósito é principalmente ajudar as pessoas a estar num conflito e eu conseguir resolver esse conflito da melhor maneira. Seja a pessoa na parte autora, seja na parte rei. Porque às vezes as pessoas se envolvem em conflitos até assim, sem ter intenção. Sim. Né? E infelizmente hoje todo mundo precisa de um advogado. Todo mundo precisa de um advogado. O advogado ele é essencial na sociedade. E então o meu maior objetivo é ter sabedoria, conhecimento para ajudar as pessoas que me buscam. Tanto na defesa da pessoa que está buscando proteger o seu direito ou a pessoa que está tomando um processo. Eu só não vou poder ajudar se for um crime. E, doutora, justamente pegando esse gancho que você acabou de falar, que o seu grande propósito é resolver conflitos e solucionar e buscar, como eu disse, né, soluções para problemas que talvez podem parecer insolucionáveis, mas aí existe a figura do advogado para justamente fazer com que exista solução para uma demanda. Dentro de toda a sua história com o direito, que ela é muito comovente, muito diferente daquilo que eu já ouvi aqui com várias e várias entrevistas com advogados. Qual é a grande história que mais te marcou, pensando justamente no seu propósito em solucionar e encontrar soluções para problemas que podem parecer insolucionáveis? Aquela história que daqui a 20 anos você ainda vai lembrar desse enredo por algum motivo ou outro. Então, foi o meu primeiro contato retornando, né, já para o direito, já como advogada. Eu só não posso detalhar Claro, muito. fique à vontade. Foi como estagiária de pós-graduação. Eu nunca, jamais eu vou me esquecer, porque eu consegui um medicamento de alto custo para a pessoa. Então, eu jamais vou me esquecer de ter conseguido. Então, eu não posso detalhar muito, porque o caso não é meu e eu estava como estagiária, né? E é um caso público, eu não posso dar muitos detalhes. Mas foi o meu retorno para o direito. Eu estava fazendo pós-graduação numa repartição pública e eu consegui um medicamento de alto custo para essa pessoa. E ali, para mim, foi... É uma pena eu não poder detalhar muito, porque foi emocionante para mim, sabe? Eu lembro que eu até orei quando eu comecei a fazer a inicial, né? A petição inicial. E deu tudo certo. Olha o tamanho do seu propósito na advocacia, né? E constantemente é possível ver nas redes sociais casos fora do Brasil, casos no Brasil, casos até aqui em Governador Valadares ou em outras cidades próximas, de pais e mães, de pais no cômputo geral, desesperados e tentando achar uma solução para conseguir arcar com os custos de um remédio que vai fazer um efeito
maravilhoso e ultra mega importante na vida de um filho. E é sempre muito comovente ver quando esse pai ou essa mãe consegue, muito também por conta do trabalho de vocês advogados, esse remédio. Então, imagino o quanto que te marcou e faz totalmente sentido você ter essa história marcada na sua história de vida enquanto mulher e, sobretudo, enquanto profissional. Por que o direito médico entrou na sua vida? Eu achei diferente, né? E eu gosto da parte da saúde, do direito da saúde. Gosto demais. Então, foi mais por causa... era um combo médico e direito da saúde. Então, eu já fiz as duas coisas. Sim. Né? E eu achei diferente. Eu falei, não, é legal esse negócio de direito médico. É promissor, né? É um nicho que promete muito. E dá para você atuar tanto no extrajudicial, tem muita demanda, e também no judicial. Eu procuro sempre, qualquer caso que eu for usar, que eu vou atuar, eu procuro sempre no extrajudicial primeiro, para fugir, né, resolver os conflitos de uma forma amigável, para depois apelar para o judicial. Agora, a não ser que o caso já tomou uma negativa, né? Aí você já tem que apelar mesmo, ainda mais que saúde é urgência, né? Sim. Você tem que apelar para o judicial. Mas o que me chamou mais atenção, óbvio, o direito está dentro da saúde, né? Sim. Foi a saúde. O médico está dentro tá contextualizado na saúde. Então, o que me chamou foi a saúde. É a saúde que me encantou, né? E atualmente também, pagando língua, é o direito de família. Tenho gostado, tem aparecido casos, né? E eu tô gostando demais. E sobre o direito médico, doutora, e até para poder esclarecer, e aí eu estou aqui como leigo no assunto, conversando com uma sumidade nesse nicho. Para quem é leigo, tá? Vou pegar aqui o seu João, que vai estar andando aqui na Barão do Rio Branco, ou para Dona Maria. Ele vai pensar, direito médico... Às vezes, se a pessoa escutar rápido, ela vai pensar que é um advogado ou uma advogada, como é o seu caso, que atua em defesa da figura do médico Também. ou da médica. Para poder explicar e até mesmo ficar de fácil entendimento para quem não entende nada sobre o que faz uma advogada especialista em direito médico. O que fazem os advogados especialistas em direito médico? O advogado do direito médico, ele vai defender o médico, né? Seja num caso de erro médico, seja porque a clínica dele, de alguma forma, está irregular. São vários, né? Várias questões que vai envolver. Mas pode ser também de uma paciente contra o médico. Vai depender do advogado qual nicho ele vai querer seguir, entendeu? E no meu caso, eu dou mais consultoria para poder... eu tô com dúvida, a famosa dúvida, né? Então, Sim. Vamos fazer uma consultoria, eu esclareço as suas dúvidas. E nem sempre você fazer uma consulta com o advogado é porque você tem um problema, é porque você quer, principalmente, evitar um problema. Então, o advogado do direito médico atua assim, seja contra ou a favor, mas vai depender do advogado qual ramo ele vai querer. Eu vejo muito mais defendendo o advogado. O médico. O advogado defendendo o advogado defendendo isso. O advogado defendendo o médico. Mas a gente aprende, né, na especialização, que o paciente também, né, como é que eu vou explicar? O direito, ele é muito interdisciplinar. Então, você está aprendendo uma coisa aqui, você está aprendendo diversas outras coisas, né, de outras disciplinas. Sim. Então, para você ter ideia, o direito médico também, ele vai esbarrar em questões de relação de consumo, né? Questões criminais também. Então, vai depender como que o especialista vai querer segmentar, entendeu? Se ele vai... Eu, por exemplo, se tiver alguma questão criminal, infelizmente, ou eu vou passar para um colega, se for uma coisa muito complexa, ou eu vou atuar em conjunto com um advogado colega criminal. Entendeu? Eu penso que a mulher que atua no direito de família, ela já sai ganhando em relação aos homens,
porque eu, na minha visão, enquanto leigo, tá? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Analiso o direito de família como um subgênero do direito, uma outra classe inserida dentro do direito, totalmente diferente das demais. Sobretudo quando você atua ali em uma situação envolvendo um divórcio ou uma alienação parental. Eu penso que a mulher, ela sai ganhando em relação à questão não da competência, mas de um olhar mais aguçado e diferenciado do que nós homens, pelo fato de que vocês mulheres, para a vida no cômputo geral, possuem uma visão e possuem visões totalmente antagônicas de nós homens, para muitos casos muito agudos e muito, como eu posso dizer, complicados não seria a palavra certa. Enfim. E é interessante tocar nesse tópico na sua vida enquanto profissional, porque, como você mesma disse, você está pagando língua, né? Era uma área que você jamais queria estar inserida e olha você nela hoje. O que mais te encanta em fazer parte, podemos dizer assim, do direito de família? Para ser bem sincera, eu não sei nem explicar por que eu estou gostando tanto. Mas o que me chama a atenção é a guarda, né, da criança. Esses assuntos de guarda que foi meu primeiro contato com o direito de família. Foi de uma cliente que me procurou para poder entrar com uma ação de modificação de guarda, né? E teve muita reviravolta. Sim. Então, acho que respondendo a sua pergunta, foi mais por uma questão prática. Eu ter vivenciado esse caso e ter visto diversas reviravoltas nesse caso que nem eu esperava. E também eu não posso ficar detalhando muito, né? Mas, assim, isso me despertou. E as coisas vão acontecendo e eu, meu Deus, nem eu sabia que eu ia conseguir tal coisa, né? Que eu ia conseguir ajudar essa pessoa. Eu, a vida toda, tive aversão a essa parte do direito e eu tô conseguindo, entendeu? Então, essa parte de guarda, porque mexer com uma mãe é igual você mexer com um bicho, uma cria, né, de um bicho. A gente vai defender. Sim. Entendeu? E eu meio que trago isso para mim, porque eu sou mãe, né? Então, eu acabo absorvendo isso, sabe? E é essa questão de guarda de família que me levou o interesse para tudo do direito de família, seja para poder fazer um contrato de união estável, que eu acho muito importante a gente defender o patrimônio, né? Seja por... A parte que eu não gosto aí já é o direito da sucessão, né? Sim. Aí eu não gosto de mexer com o inventário. Vai pagar a língua, não? Não vou não, porque eu tô vendo na prática e, assim, os que aparecem eu faço, mas, assim, chega um momento que, infelizmente, dá uma travada, né? Sim. É bem normal acontecer de dar uma travada no inventário. E aí, às vezes, acontecem umas coisas que nem nós, advogados, a gente vai conseguir resolver. E aí, infelizmente, vai ser um juiz que vai ter que determinar, né? A gente tenta intermediar ali o conflito entre os herdeiros, porque nem sempre vai ser só família, né? Sim. Seja por uma dívida que ficou, seja por um testamento, né? A gente acaba travando o inventário. E aí essa parte que me deixa, assim, chateada com essa parte, né? Que é sucessão, mas acaba envolvendo família também. Então, complicado. Não tô gostando, não. Não vai pagar a língua. Doutora, em relação ao direito de família, e como eu disse, como leigo, mais uma vez, reitero a minha posição de leigo, que eu percebo que é uma área totalmente diferente das outras, por inúmeras razões. E como eu disse anteriormente, pelo fato de você ser mulher e por entender que vocês mulheres têm uma visão muito antagônica de nós homens para assuntos muito umbilicais, creio eu que vocês mulheres já saem na frente, sobretudo dentro do direito de família. E o direito de família, sobretudo, em questão de guarda de criança, como você mesmo falou, divórcio, ele tem uma carga emocional muito forte. Na minha visão, não só para quem está dentro do processo, fazendo parte,
seja a esposa ou o marido querendo separar, aquela coisa toda, ou a mãe querendo a guarda do filho, ou o pai, mas também de vocês, advogados. E no jornalismo acontece muito isso, quando um repórter vai fazer alguma matéria muito que consome muita emoção, porque é uma história muito triste, por inúmeras razões. Nós aprendemos na faculdade que você precisa ali manter a imparcialidade e ficar ali diante das câmeras de uma posição totalmente neutra. Não pode se emocionar, não pode tomar partido, nem se fala. Mas existe esse mantra dentro do jornalismo. No direito de família, em alguns casos muito específicos, como guarda, como você mesmo falou, ou até mesmo divórcio, é possível, dentro do direito de família, ainda mais nessas situações, conseguir não levar esses problemas, podemos dizer assim, para casa? Olha, eu vou nem falar como advogada, mas como pessoa. No direito de família, as coisas que acontecem fica só no meu trabalho mesmo. A não ser assim, igual esse caso de guarda, mexeu muito comigo, que foi aí que eu comecei a tomar gosto e me interessar e tá, eu era mais fechada para esse assunto e me abrir mais. Mas quando mexe com uma criança, eu absorvo bastante. Quando eu percebo assim, o ambiente tá difícil para a criança, é difícil para o advogado também, né? E a gente, nós como os advogados, a gente tem que ser muito ético, muito profissional com o nosso cliente. A gente não pode fazer juízo de valor do nosso cliente, né? A gente tem que deixar, quem vai decidir vai ser o juiz, claro, né? Nós vamos pegar os fatos com o nosso cliente, as provas, principalmente que vai determinar, ajudar o convencimento do juiz, são as provas, né? A narrativa qualquer um pode construir, mas você tem que provar. Então, às vezes, é difícil, sim. Quando é uma criança, me envolve bastante, mexe comigo, às vezes uma decisão que eu acho que foi injusta, né? E acaba me deixando aborrecida. Mas essas questões da família, só a guarda mesmo. Já da saúde mexe. A saúde mexe muito comigo. Mexe bastante. E aí, igual esse caso primeiro que eu contei, que foi muito emocionante. É até engraçado que, enquanto estagiária, eu só recebia os documentos, a narrativa, né, os fatos, e eu não tive contato nenhum com a família. Mas o caso em si, né, vendo ali os personagens, as coisas que aconteceram, mexeu muito comigo. Um tempo depois que eu mudei, né, meu contrato de estágio acabou e depois eu passei para um outro cargo dentro desse órgão público e aí eu tive contato com o atendimento. Então, depois eu fui ver quem era, né, aí mexeu mais ainda, entendeu? E a história é uma pena não poder dar detalhes, mas eu me senti assim, eu cumpri meu dever, sabe? A melhora da pessoa com o medicamento. E tem uma coisa que, na saúde, que a gente, para poder confirmar que a pessoa precisa desse medicamento, a gente tem que confirmar a imprescindibilidade desse medicamento, ou seja, uma prótese, né, importada. Por que tem que ser importada e não a nacional? A gente tem que conseguir comprovar esse diferencial, entendeu? E eu ter visto ali que a pessoa tomando aquela medicação era outra pessoa, com qualidade de vida, eu falei, nossa, eu me sinto assim, aliviada, sabe? É satisfatório essa parte. Mas tem a contrapartida, né? De não conseguir ter todas as provas para confirmar a imprescindibilidade desse medicamento, da cirurgia, né? Então, aí, quando isso, infelizmente, acontece, infelizmente, me deixa bem triste. Tem uma situação dentro da profissão de vocês, advogados, que é a captação de clientes e passar a maior credibilidade possível para que você possa obter para si o maior número de pessoas que vão confiar no seu trabalho e entregar, de fato, toda a confiança que elas possuem nas suas mãos ou na sua mão. Só que
existem milhares e milhares de advogados lá na sua cidade, aqui em Valadares. E ainda mais hoje em dia, com o advento das redes sociais, do avançar da tecnologia. Então, hoje em dia, você pode ter algum problema morando em Valadares e contratar um advogado de São Paulo, Sim. Rio de Janeiro, Estados Unidos. Logo, passar confiança e credibilidade para um cliente ou para um possível cliente é algo fundamental para você poder obter sucesso na sua área de atuação. Por que os clientes confiam na doutora Fernanda Neiva? Eu busco mostrar autoridade nas minhas especializações, nas minhas atuações, né? Buscar autoridade. E é isso. Existe machismo na advocacia e no direito no cômputo geral? Com certeza. Com certeza existe. Eu já tive casos de advogada para advogado que nem olhou no meu olho num acordo, né? No caso, eu estava pelo réu, ou seja, gente que tinha que apresentar uma proposta. E o advogado nem olhou no meu olho. Assim, na época, eu até comentei com o meu colega advogado do escritório, né? Que eu trabalho em Caratinga. Eu comentei, nossa, o doutor colega nem olhou no meu olho, hora nenhuma. O meu colega me acompanhou, nem lembro por que ele estava lá na sala de audiência, mas ele não estava habilitado no processo, embora sejamos do mesmo escritório. E aí, eu não sei se ele percebeu, mas a todo momento o advogado da parte contrária só se direcionava para o meu colega, que nem era o advogado responsável do caso. E sim, existe, sim, infelizmente. Logo, mediante a sua afirmação e, no caso, sua resposta, a advogada, figura feminina, mulher, dentro do direito e da advocacia, precisa se provar mais para obter respeito, não porque você não é competente, mas obter respeito dos seus demais colegas homens advogados? O respeito, com certeza. Mas eu competir com um homem, querer me reafirmar, eu não me submeto a isso. Mas eu deixo bem claro que eu estou ali, eu estou aqui, e qualquer coisa que me desrespeitar, eu vou me impor. Naquela ocasião, eu eu só estranhei e comentei com o meu colega, mas eu tive que dar uma chamada, né? Claro. Doutor, nós estamos fazendo um acordo, né? Vamos conversar aqui. Sou eu a responsável, mas com bastante ética. Claro. E eu não gosto, apesar de trabalhar com conflitos, eu não gosto de briga, eu não gosto de rivalidade. Se alguém tiver que concorrer comigo, vai concorrer sozinho. E eu, nesse mercado concorrido da advocacia, é a mesma coisa. Eu estou buscando o meu lugar ao sol. Acho que todo mundo tem espaço, todo mundo tem que fazer o seu dever, tem que se posicionar, tem que mostrar o seu conhecimento, como eu te falei, eu buscar a minha autoridade. Infelizmente, o advogado ele não tem tanta liberdade para captar o cliente de uma forma muito ativa, né? Sim. Mas a gente mostrar um conteúdo, né? Divulgar um conteúdo é uma forma de você estar captando, mas de uma forma passiva, né? O cliente vai chegar até você com base naquilo que você publicou. Você vai ter que mostrar confiança para o seu cliente, né? Às vezes está lá passando alguma coisa de um caso, né? Um potencial cliente viu e vai chegar até a mim. Vai falar, eu vi seu conteúdo, eu estou com esse problema. Ok, a OAB permite isso. Não pode ficar, me chame aqui no direct, sim, né? Fale agora comigo, isso aí é proibido. Mas voltando para o machismo, naquela ocasião, que foi a primeira e talvez única dentro da minha profissão, que me aconteceu, que foi chato, que eu fiquei aborrecida. Na verdade, eu me senti desrespeitada na frente do cliente, né? O outro profissional, meu colega, não estava me respeitando. Ele tinha que direcionar a conversa para mim, não para o meu colega, claro, que estava me acompanhando. Que, na verdade, ele estava lá na sala. E aí foi isso.
O quanto que você é realizada sendo advogada? Olha, eu sou muito realizada, mas eu ainda tenho muito que realizar. Eu estou muito feliz, me sinto útil. Infelizmente, eu sei que eu não vou conseguir solucionar, ajudar, mas ninguém pode ficar num processo indefeso. Então, vai ter muitos casos desses que eu estou ali fazendo a defesa, tentando reverter, mas tem casos que, infelizmente, eu já sei que... Já sempre converso, mesmo um caso que a gente vê assim, a pessoa tem todos os comprovantes, né, que vai ter sucesso num processo, a gente tem que ser realista. Eu não posso te prometer causa ganha. Agora, quando é uma defesa, principalmente uma defesa, eu estou defendendo um réu, eu já começo assim, olha, o caso tá complexo, tá difícil, eu vou fazer muita coisa para te ajudar, para te defender. Se a dívida que você está, né, esteja no processo de execução, a gente vai tentar diminuir, né, vamos tentar fazer um acordo, parcela, né, esse débito aí que você está devendo. Tem casos que vai ser assim, que a gente já sabe que não vai ter como a pessoa sair 100% sem dever nada, seja de uma condenação financeira, seja de uma responsabilidade, né, uma obrigação. Infelizmente, é isso que acontece. Mas o advogado tem que ser firme desde o começo. Eu não posso te prometer sucesso. Ainda que todo o contexto fático e de prova demonstre que vai ser êxito. O juiz pode entender que não, como já aconteceu. Já aconteceu, sim. Qual é o grande sonho que você ainda almeja realizar? Que é o grande sonho da sua vida enquanto advogada. Um sonho que, através da advocacia, você poderá realizar algo na sua vida pessoal, matrimonial, patrimonial, mas que é algo que você precisa fazer no direito para poder conseguir realizar esse sonho. No direito, na advocacia, ou transportar aquilo que você conseguiu através da advocacia e do direito para a sua vida pessoal. É simples. Eu criar um canal no YouTube. Uau! Mas para isso eu preciso vencer. Acho que eu já estou, inclusive hoje aqui, vencendo uma barreira, né? Ficar de frente, filmar e tal. Vai ter que se acostumar então com as câmeras. Eu sou bem tímida. E nem parece. Não, eu sou bem tímida. Para me expor assim, né? Eu sou bem tímida. Então eu tenho muita vontade de criar um canal, sabe? De me aparecer mais nas minhas redes sociais. Né? Não. Vamos te ajudar, pode ficar tranquilo. Não enxergo dessa forma. Não é ser concorrente. É você no seu Sim, né? Claro, cada um ajuda seu nicho, eu no meu nicho, eu levando informação. E é isso. Meu sonho é esse. Vai realizar, tenho certeza disso. Doutora, conversando com você, sobretudo já na parte em que a gente começou a gravar nosso bate-papo, e pensando a parte que você relatou sobre tudo aquilo que a pandemia gerou na sua história de vida enquanto mulher e profissional. E aí depois, já saindo da pandemia e você falando do seu sonho de trabalhar na área do turismo, e aí logo de cara, ainda na faculdade, você ficou grávida, teve que adiar ali uma parte da sua vida e depois recomeçar no direito, enfim. E analisando a sua forma de falar, analisando a sua característica física, sobretudo o seu rosto, me corrija se eu estiver errado, tá? E aqui você tem total espaço para discordar. E de querer se abrir também, fique à vontade. Aqui é lugar para isso. Porque, como eu disse, é a eternização da sua história de vida. Uhum. Você me passa a ideia, e aí falando de forma pessoal, que você é uma mulher, uma filha, uma esposa, uma mãe, que tem muitas marcas na sua vida. De coisas ruins que aconteceram no cunho pessoal ou profissional, que nós sabemos que faz parte da vida de qualquer cidadão e ser humano que habite nesta terra. Mas, acima de tudo, mesmo tendo essas marcas, você venceu todas elas. Talvez elas podem estar inseridas no seu coração ainda, como uma forma de não esquecer aquilo que você já passou. Mas você é uma vencedora. Essa análise que eu acabei de fazer está muito errada
ou está correta e o porquê, sem, obviamente, falar. Claro que você não precisa falar e se abrir sobre aquilo que aconteceu ou sobre as coisas que já aconteceram na sua vida, sobretudo no cunho pessoal. Então, sim, você está correto. Eu acredito, né, que com a idade que eu tenho hoje, óbvio, eu vou ter uma bagagem de vida bem considerável, né? Mas já me ocorreram muitas coisas, superei muitas coisas, também tem muitas coisas que eu ainda preciso superar. E no pessoal principalmente, né? Isso é uma questão, a advocacia é uma questão que eu já tratei, já venci. Legal. Eu reneguei muito, né? Relutei muito até entender que Deus estava me chamando para minha vocação. E muita coisa na minha vida é assim. Não sou eu quem escolho, sou escolhida. E às vezes eu custo entender que eu quero uma coisa, mas que aquilo que eu tô querendo não é para mim. E, por exemplo, o direito, a parte da família, né? Sim. Que eu me apaixonei demais. E outras questões também muito pessoais. Você pode ficar à vontade para me perguntar, para aprofundar. Em relação àquilo que você já viveu no cunho pessoal, o que mais serviu de lição? Independentemente do que tenha acontecido, seja em relacionamentos antigos, relação com pai e mãe, amigos, enfim. O que mais você aprendeu e que leva e carregará para sempre consigo para o resto dos seus dias aqui na Terra? Eu sou uma pessoa teimosa. Não acredito, mas eu vejo assim, que tem muitas coisas que batem, né? Eu sou aquariana. Dizem que aquariano é teimoso. Então eu sou aquariana, assim, bem teimosa mesmo. E teve uma questão na minha vida que eu abracei, eu acreditava que aquilo era para mim, para o resto da vida, que tinha que ser, e que eu resisti muito até eu entender que eu estava dando murro em ponta de faca. Mas essa questão eu não vou poder detalhar muito, não. Fique à vontade, claro. E aí, quando eu entendi qual é a diferença de ser resistente, de persistir ou dar murro em ponta de faca, quando a ficha caiu, eu fiquei muitos anos achando que isso era para mim e não é. E aí, quando eu me libertei, eu vi, assim, como eu estava colocando um limite na minha visão, né? Eu só enxergava aquilo. E eu vi, assim, várias outras oportunidades, vários cenários, né? Eu já tive fases muito afastada de Deus, muito. Eu ia dormir sem orar. Eu pensava assim, Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele sabe o que é melhor para mim, eu não preciso pedir para Ele. Então, não vou orar não, vou dormir. Tava vivendo a minha vida assim, à deriva, né? E muitos momentos de altos e baixos, procurando Deus em Jesus Cristo em diversos lugares, em pessoas, até naquele momento lá que eu te contei, que eu dei aquela virada de chave em todos os aspectos da minha vida. Lá em 2019, eu recebi uma carta na minha casa. Eu não sei até hoje quem foi que mandou essa carta. Mas era uma carta falando, assim, de coisas de Deus, que Deus iria acabar com todas as formas de governo, porque o único governador é Jesus, que Jesus vai voltar, umas coisas desse tipo, assim. E eu lembro que eu peguei aquela carta e eu rasguei aquela carta com tanta raiva, porque parece que essas cartas que igrejas mandam, sabe? E colocam. Eu sei que essa carta chegou até mim e eu precisava ouvir aquilo. E aí, depois daquilo, eu fiquei pensando, por que eu rasguei essa carta com tanta raiva? Por que eu tô com tanta raiva de Deus? E eu me afundando, assim, em depressão. E antes, na verdade, eu não tenho depressão. Eu sou muito ansiosa, que evolui para um quadro depressivo. Sim. E esse quadro também evolui, né? Essa depressão vai evoluindo. E aí,
a minha mãe percebendo, né, como que eu tava. Ela é muito fiel, né, uma serva. Ela não desistia de mim. E aí ela começou a me passar umas palestras de um pastor, que eu não vou citar o nome. E eu, toda vez que chegava com as palestras, eu ignorava. Só que aí, depois daquela carta, eu falei, eu vou assistir. E aí, eu assisti aquela palestra, caiu assim, eu fui me identificando do início ao fim. Eu pensei assim, eu vou assistir 5 minutos, eu tenho certeza que vai chegar num momento que eu vou entediar, eu vou querer sair desse vídeo aqui, porque eu não vai prender minha atenção. E me prendeu. Eu ouvi tudo que eu tinha para ouvir. E a partir dali as coisas foram mudando. Eu fui me reaproximando, né, de Deus. E fui entendendo que eu não tinha que buscar Deus fora. Deus estava dentro de mim o tempo inteiro, no lugar mais perto. Sim. E eu fui aceitando, foram acontecendo experiências comigo, né? Teve esse caso da UAB e veio a pandemia. Eu acredito que se eu não tivesse voltado para Jesus, a pandemia eu teria sucumbido ali, sabe? E eu estava me ocupando com os estudos. Eram 2 coisas. O tempo que eu não estava estudando, eu estava voltada para Jesus. Estava muito comprometida. Eram essas 2 coisas. Uau, tô até arrepiado com esse testemunho. Parabéns por ser quem você é. E que bom que Deus conseguiu te trazer para perto dele. E isso com certeza mudou a sua história de vida. Parabéns mesmo. Quem é a Tânia na vida da doutora Fernanda Neiva? Meu maior exemplo. Minha mãe. Qual o poder dela na sua vida? Vixe, minha mãe tem um peso. Minha mãe tem um peso. Inclusive, trato isso na terapia, né? Porque uma vez minha mãe falou comigo assim, minha filha, você vai sair de casa e peguei uma sandália dela emprestada. Esse salto tá quebrando. Aí eu falei, mãe, mas eu vou com essa sandália mesmo, não tem outra. E fui. Na época, né, adolescente, namorava. Eu já estava chegando no meu destino, que era o shopping. O salto quebrou. Eu tive que voltar tudo para trás, com o salto na mão, né? Tive que tirar, porque não dava para andar. E aí eu falei assim, gente, praga de mãe, pega mesmo. E assim, eu tenho um temor à minha mãe, as coisas, a experiência dela. Eu escuto muito, muito. Minha mãe, tudo que minha mãe fala tem muita validade. Não estou desprezando a figura paterna, não, porque meu pai também, né? Eu levo muito a sério as coisas que meu pai fala também. Mas a minha mãe, a figura dela é essencial na minha vida. A minha mãe é tudo, é minha melhor amiga, é a minha mãe. Tudo que eu vou fazer, qualquer decisão que eu vou tomar, primeiro eu pergunto para minha mãe. Quem é Fernanda Neiva? Fernanda Neiva é uma mulher, advogada, mãe da Isabelle Neiva, esposa do Luigi, madrasta do Raul, filha de Tânia e de Dida, as pessoas conhecem, né? Eu sou filha de pais separados. Minha mãe passou um tempo sozinha, né? Depois ela casou. Meu pai, depois que divorciou da minha mãe, casou. E teve mais um casal. Então, de pai, nós somos 5 filhos. Eu sou a do meio. Sim. Então, eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Da minha mãe, eu sou a caçula. E eu sou muito feliz com a minha vida, com os irmãos que Deus me deu, a madrasta que Deus me deu, o padrasto que Deus me dou bem a vida inteira com eles. E eu acredito também muito que Deus me preparou, sendo enteada, para eu saber hoje como seria ser madrasta. Sim. Gosto muito, sou fã do meu enteado, amo a minha filha. Ela fala comigo, às vezes ela já me viu muito assim, triste, né? Em alguns contextos da vida, me cobrando, achando que eu tô atrasada para a vida. E aí ela
Mãe, você foi mãe nova? Você tá achando que você é atrasada? Você foi adiantada. Você é muito adiantada, mãe, sabe? E minha filha, graças a Deus, ela é muito madura. Ela tá nessa transição, né? 19 para 20 anos. E ela é muito madura. Tem muitas pessoas que falam comigo, Fernanda, eu fico boba com a Isabelle, como ela é forte. Porque eu fui morar em Caratinga e hoje ela mora aqui. Sim. Né? Ela tem assistência do pai dela, né? Da minha mãe, da minha família. Mas basicamente ela fica em casa, é igual como se ela tivesse... O certo, entre aspas, seria ela ir morar em outra cidade para fazer faculdade, né? Enquanto ela, quando entrou na faculdade, a mãe foi morar em outra cidade para poder trabalhar. E aí ela tá tendo esse ritmo de vida, tá tendo que cuidar da casa, tá tendo que cuidar da alimentação. Os cachorros ficam com ela e outros momentos eu levo comigo para Caratinga. E eu vejo como ela tem responsabilidade. Eu chego em casa, a casa está impecável, limpa, as roupas lavadas, sabe? Nenhuma vasilha suja. O quarto dela é quarto de filha, não tem jeito, eu respeito, porque eu sei que muitas vezes a bagunça da gente, só a gente vai entender, né? E eu respeito, tá tudo bem. Nem entro ali, só entro para conversar e saio, e tá tudo bem, porque casa muito organizada é casa de revista. Ali é uma casa que as pessoas moram, real. Né? Vida real, né? Defina a sua vida com uma palavra. Resiliente. Defina a sua história de vida com uma frase. Difícil, mas feliz. Defina essa conversa com uma palavra ou com uma frase. Uma experiência incrível que eu vou levar para o resto da minha vida. Uau! E eu fico muito feliz e agradeço você por ter me concedido a exímia e incrível honra de poder ter esse privilégio de ouvir tantas coisas boas, tantas reflexões acerca de uma vida magnífica e divina como é a sua. Obrigado mais uma vez, doutora Fernanda. Foi uma honra te conhecer e eternizar a sua história de vida. Sucesso e, claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. E aguardo você em Caratinga. Quem sabe tem alguma frio, coisa né, lá para você. Olha lá, é frio mesmo, tá? É o extremo de Valadares. Obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigada a você. Eu que agradeço por ter me dado esse privilégio de ter eternizado a vida da doutora Fernanda Neiva, uma exímia e magnífica mulher que me deu a honra de imortalizar a sua maravilhosa história de vida em mais um episódio do Histórias e Memórias. E eu volto, claro, na próxima semana com mais histórias para serem eternizadas aqui no podcast Eternizador de Histórias Marcantes e Edificantes de Valadares e região. Um grande abraço e até uma próxima.